Alô, alô. Boa tarde. Avise-me se estamos online, mas eu acho que sim, né? Quem estiver vendo, por favor, dá um oi aí nos comentários. Mas. Ah, estamos online. Ok. Oi, gente, boa tarde. Tudo bom de novo? Mais uma semana seguida aqui comigo. Vou me reapresentar para quem não estava aqui semana passada, mas. é, Meu nome é Júlia, sou uma das sócias fundadoras da Motora. Trabalho também junto com o GrowTool. E hoje a gente tem mais uma live em parceria das duas, né? Do GrowTool com a Motora. Hoje vai ser bem interessante porque a gente vai ver dois cases nossos que ganharam alguns prêmios recentemente, assim, os dois. A gente vai ver bem um background deles, assim, bem o passo a passo do projeto, vou explicar muito sobre como é que a gente chegou no conceito, os pontos estratégicos de cada uma das coisas. Várias coisas que eu vou mostrar não tem no nosso Behance, nem no nosso site, então são informações meio que exclusivas que só quem viu foi quem participou do projeto, ou seja, tanto a gente quanto o cliente. Mas são coisas que a gente pode mostrar, tá? Mas são coisas que a gente não chega a divulgar muito, porque é de fato muito do nosso modo de fazer. Então acho que vai ser legal de a gente ver um pouco disso hoje aqui. Tá bom? Vou começar hoje, e aí deixa eu compartilhar, falando sobre o nosso primeiro case. Adicionar a tela aqui. Tá passando para vocês, né? O nosso primeiro case é o case de Almaleia, que é uma sorveteria de Salvador. Eu trouxe dois cases bem diferentes entre si, e que tiveram escopos bem diferentes. Então, a Almaleia, a gente trabalhou muito na parte do branding, então, trabalhando no posicionamento, entendimento de mercado, até chegar na parte da marca, que é o que a gente vai focar mais hoje. Enquanto o outro case que eu vou mostrar, que é o de Global Alliance, foi um trabalho só de marca, mas que a gente teve muito insumo da parte deles para começar o projeto. Então, um dos projetos a gente começou, a gente indo buscar mais os insumos, né, indo atrás, fazendo workshops, conversando com pessoas, fazendo entrevista, passando formulário de pesquisa de cliente, enquanto o outro a gente meio que já recebeu muita coisa e foi muito mais uma questão de discutir, reavaliar e entender internamente o que é que eles queriam, tá bom? E aí, começando com a Almaleia, tá? Apresentei um pouquinho já, é uma microsorveteria de Salvador. Para quem não conhece e nunca viu o case, acho que vai ser legal ver esse projeto inteiro. E como eu falei, a gente começou o projeto com elas com a parte de branding, ou seja, fazendo todo o nosso processo, que Lu chegou a mostrar na nossa primeira live, eu acho, de criação de posicionamento de marca. Então, começamos aqui pela análise de comunicação. Então, a gente começa olhando bem, assim, o que elas tinham na época, né? Então, avaliação do site, a gente faz uma avaliação geral das redes sociais, todos os pontos de contato que elas tinham também, a gente vê tudo junto. Então, foi muito esse trabalho de ir analisando cada uma das coisas. E aí, aqui, a gente tem um pouquinho do site. Eu cobri um pouco das avaliações, porque, como é um conteúdo mais confidencial, digamos assim, tem partes que estão cobertas, mas tem partes que eu vou falar para vocês. Então, aqui a gente pega muito o site, de fato, e vai olhando página por página. O que é o ponto forte, o que é que pode ser uma melhoria. O que é que a gente vê que é interessante de manter e o que é interessante da gente trabalhar depois, né? Então, um pouco das redes sociais também aqui. Instagram, por exemplo, também a mesma coisa, mesmo processo. Aqui a gente tinha também uma parte interessante, que a gente tinha muito material delas físico e impresso mesmo, porque como é a sorveteria, tinha muita entrega, então elas imprimiam bastante coisa. Então a gente pôde analisar também esses materiais, né? Então, panfleto, geladeira, né, que ficava no mercado, a própria embalagem do sorvete também. Então, esse foi um ponto de análise. E aí, o que é legal trazer aqui, né? Algo que fez o cliente buscar a gente nesse processo foi que elas estavam migrando de fazer delivery de sorvete, ou seja, elas não tinham uma loja física ainda, trabalhava muito com entregas diretas mesmo do sorvete, e queriam amadurecer mais a marca, queriam passar mais um posicionamento específico que elas tinham e que isso ficasse claro e visível na comunicação, tanto visual quanto verbal. Porque o que elas tinham, na época que é o que vocês estão vendo aqui, não dá pra gente dizer, era feio, não era colorido, não passava tanta mensagem. Passava, só que era
menos específico e um pouco mais genérico do que elas estavam querendo, né? Não era um posicionamento tão claro assim, não passava de forma tão específica o que elas pretendiam com a marca. E aí, o que elas pretendiam de fato com a marca? Vou mostrar aqui. Mas a dor principal do cliente foi essa, que a gente estava querendo... a gente está abrindo um espaço novo, e a gente quer que toda a comunicação esteja alinhada com isso, que a gente, de fato, se diferencie dos concorrentes de Salvador, que tem bastante sorveteria, né? Então, tantas sorveterias grandes, de grandes franquias, mas também sorveterias menores, mais artesanais. Então, como é que a gente se diferencia nesses dois públicos, né? Como é que a gente mostra que a gente tem de diferente aqui, o que é que a gente tem de legal, o que é que vai fazer as pessoas irem para o nosso espaço e não para uma sorveteria de shopping, por exemplo. Então, foram pontos que a gente levou em consideração durante o projeto. Aqui tem mais alguns exemplos de embalagens antigas que elas usavam por lá. Tudo isso a gente pede para o cliente enviar para a gente antes, tá, gente? Então, a gente faz essa análise olhando todo esse processo. Nisso, a gente faz uma análise de concorrentes. Essa parte eu pulei, porque é uma parte um pouco mais confidencial, mas a gente faz uma análise de concorrentes, faz todo esse processo de entendimento mesmo de mercado, como eu comentei, entender quais são os espaços que a marca poderia atuar, e, no final, a gente chega no diagnóstico de posicionamento, que eu trouxe aqui de forma reduzida, tá? Não é apresentação completa, são só uns highlights, assim, uns destaques, para explicar onde é que a gente chegou depois no visual, né? Que é o foco do nosso papo hoje. Então, como oportunidades... Vou até mudar minha cabecinha de lugar aqui. Como oportunidades, a gente viu na pesquisa, tanto na pesquisa de concorrentes, ou seja, avaliando o mercado, mas também com pesquisa do público, tá? Porque a gente falou muito com o público delas, fizemos muito uma pesquisa também de rodar formulário, de entender, de conversar com as pessoas. Então, como oportunidades, a gente viu tanto o trabalho com a área de saúde, ou seja, as pessoas estão preocupadas com saúde, como é que a gente trabalha isso no discurso, inclusão alimentar, e aqui a gente fala muito de alimentação consciente também. Então, cada vez mais estamos tendo pessoas com intolerâncias, com dificuldades, que não podem comer algumas coisas, alergia. E alimentação consciente, né? De entender onde é que está vindo os produtos, de não consumir tanto ingredientes artificiais, por exemplo, como emulsificantes ou coisas desse gênero. Então, é uma preocupação que a gente também percebeu do público. Uma ideia de co-criação, ou seja, fazer parcerias com marcas diferentes, de criar junto com o público, de fazer esses trabalhos que vão além da própria marca. Trabalhar um pouco mais a ideia de Bahia e Nordeste, ou seja, sabores que são regionais funcionam muito para o público, né? Então, como a gente estava... A empresa é de Salvador, a marca é de Salvador, reforçar isso de alguma forma também era muito interessante. E, por último, a parte da micro e nanoprodução. Como é uma sorveteria pequena, e o foco era se manter pequeno, é algo que era pensado para isso, quer dizer que a produção ainda no caso, vista de todos os lados, acompanhada em todas as etapas, tem esse controle de qualidade em todas as etapas, e é feita por uma equipe que gosta muito do que está fazendo e que é muito especializada no que está fazendo. Então, trazer essa ideia de micro e nanoprodução para o posicionamento também foi interessante por isso, porque a gente reforça esses outros pontos que diferenciam a gente, por exemplo, de franquias e de outras marcas que sejam maiores, por exemplo, de sorvete, tá? Uma coisa legal que a gente faz também com o cliente em alguns workshops é fazer um painel sensorial, e aqui também, de novo, tá a parte reduzida, né, trouxe uns pedaços, mas é entender o que é que a gente se vê como estamos hoje, ou seja, as bolinhas cinzas, e onde é que a gente quer chegar, né? Como é que a gente gostaria de ser, como é que a gente gostaria de ser visto. E a gente faz esse trabalho de criar essa ponte entre a comunicação atual e a comunicação que a gente quer ser e se mostrar e valorizar coisas que hoje a gente não valoriza, né? Então, para esse cliente especificamente, que é a Malea, foi um foco muito maior na ideia do moderno, trazer algo um pouco ainda mais rústico, mas que fosse bastante dinâmico, democrático. Não é um sorvete que é super caro, então traz isso também. Amigável, algo que também era algo muito forte delas. Algo surpreendente, queria melhorar um pouco aí no valor, então não só passar, nosso sorvete é caro. Não caro nesse sentido, mas a gente bota caro aqui no sentido de o valor que você vai investir vale a pena, né? Então, essa valorização do produto. Algo mais sofisticado, também por esse sentido. Inovador, clean e moderno aqui de novo, né? Aparece. Nisso a gente tem alguns exercícios que a gente faz durante o workshop, que a gente pega também pontos diferentes de entendimento, né?
do diferencial de fato do cliente. Então, algumas coisas que a gente mapeou aqui que serviram como um pilar, né, para essa marca específica da Himalaya. Então, é algo que é feito com afeto, é uma pequena escala, é produção artesanal. Então, isso veio muito forte, assim, para elas. A ideia da pequena escala e do artesanal também. A ideia de cocriação, então, criatividade, inclusão, fazer coisas junto, né, criar novos sabores, contar novas histórias. Então, com ingredientes locais, trabalhar com coisas que são bem típicas, né, daqui. No caso, daqui eu estou falando de Salvador, mas da Bahia em si, então funciona muito nesse lado. E sustentabilidade, eu acho que trabalhar não só com os ingredientes que não sejam artificiais, né, fazer as coisas muito de forma artesanal, acaba valorizando esse cuidado com materiais, com sustentabilidade num todo, né. Então tem esse cuidado do planeta saudável e sustentável no projeto. Nisso, a gente cria posicionamentos possíveis. E aí eu vou também dar um gostinho para vocês do que é que foram esses posicionamentos. Porque nem sempre, e aí a Lu chegou a comentar na live que ela fez, acho que umas 2 semanas atrás, mas, às vezes a gente mostra só um posicionamento, porque tá bem claro, assim, né, nessa jornada que a gente faz com o cliente. Às vezes mostramos 2, às vezes mostramos 3. Dessa vez, para a Himalaya, especificamente, a gente mostrou 3 caminhos diferentes. Então, a gente tinha um caminho do saudável, é ter poder de escolha, né, com a ideia de ser saudável sem ser fit. Eu acho que era um cuidado muito grande de não associar esse consumo do sorvete com algo de literalmente restrição, né. Tipo: "Ai, vou tomar esse diet aqui porque eu preciso, porque eu quero emagrecer, porque eu quero isso". Não, é você se permitir provar coisas diferentes, mas sabendo que o sorvete tem a qualidade e ingredientes que não vão te fazer mal depois, né. Então, como eu já falei, sem coisas artesanais, coisas feitas por lá. Então tinha muito esse cuidado. Então a frase que era muito forte aqui era a ideia de saudável é ter poder de escolha, que é de fato, você pode tomar coisas que você quer, no caso sorvete, sem se sentir culpado depois por isso. E aí a gente tinha outros caminhos também, né, tinha uma ideia mais de almoço de família, então levar saúde e felicidade para quem a gente ama tem sabor de Amaleia, então a gente focava muito mais a ideia de no público mais familiar, de fato, trabalhar uma ideia de acolhimento, de comunhão. Então seria uma linguagem um pouco mais clean, mais refinada nesse sentido, mas tentando trazer algo mais familiar para o projeto. E um terceiro caminho que a gente apresentou foi algo um pouco mais hipster, que a gente coloca aqui, né, os termos, mas hipster e good vibes. Então, a gente está trabalhando com algo artesanal, natural, é um sorvete que prioriza sabores veganos e sem açúcar, então focaria muito a comunicação nesse lado, né, desses alimentos de restrição, para cuidar da sua saúde e respeitar a sua escolha. E pelas imagens, gente, acho que dá para ver bem interessante, assim, né, a diferença desses posicionamentos, além do tom de voz, né. Pelos imperativos estratégicos, a gente bota aqui um pouco do resumo, mas a gente vê bem a diferença de cada um deles, e como é que cada um deles se mostraria visualmente, né, no resto do projeto. Então, no fim, o que foi escolhido foi esse caminho aqui, que vamos ver de novo visualmente, né, o que é que ele é. Ele é mais colorido, ele é um pouco mais dinâmico, ele tem mais algo mais vibrante, assim, né, no processo. No imperativo estratégico que a gente escreve aqui, né, que ele exala a positividade. Então foi algo que a gente trabalhou muito, assim, no resto do trabalho. E aí, com o posicionamento escolhido, e aí a gente trabalha com elas, vai conversando com o pessoal, a gente chega nos rascunhos de fato, e aqui também mostrando um pouco do nosso trabalho, né, bem o por trás dos panos, assim, que é a nossa apresentação de fato de marca para o cliente. Então a gente retoma algumas coisas do projeto de branding, ou seja, a gente reforça o que é que a marca é e o que é que a marca não é. O que é que a gente quer mostrar com esse projeto e o que é que a gente não quer mostrar com esse projeto, pra gente ficar todo mundo de olho, nesses pontos enquanto a gente tá construindo a marca, né. Então a de Amalé especificamente, uma marca leve, criativa, inclusiva, e ela não era fitness, como eu falei, né, a gente não queria focar tanto nesse lado dessa saúde que pretende chegar num corpo perfeito a todo tempo. Não é natureba, ou seja, natureba aqui usado de uma forma bem pejorativa proposital, né. A gente não queria associar o uso de elementos naturais a algo que não tem gosto, ou tem um gosto ruim, ou que é muito específico para um certo tipo de pessoa. E não era artificial, de novo pelo que eu já comentei. Nisso a gente faz um pequeno mind map aqui, né, a gente puxa a palavra-chave e vai puxando desses termos que a gente traz para a marca, o que é que pode servir de insumo para a gente, para a criação do visual, né. Então a marca positiva, o que é positiva? É alegre, bem-humorada, amigável, saudável, quer dizer que ela é leve, artesanal, fresca. Feminina também, né, então tinha muito isso de
boa parte do público da Malé é um público feminino, então a gente reforçou isso de algumas formas no visual. Isso queria dizer o quê? Uma marca mais ativa, ela é flexível, ela é um pouco doce, que junta um pouco com a ideia do sorvete em si, né? Do próprio produto. Então, foram coisas que a gente foi trabalhando. Nisso, a gente junta também, e aqui eu cobri os concorrentes em si, mas a gente junta uma parte da nossa análise de concorrentes para a gente revisitar, que é quais são as cores que o concorrente está usando. Qual o espaço que a gente tem aqui de mercado para trabalhar, né? Então, aqui a gente vê muito as cores de preto, por exemplo, aparecer bastante. Azul era muito usado, branco também. E aí aqui a gente sinaliza qual é o que está com o retângulo ao redor. O que é que fica como cores em baixa recorrência, né? O que é que a gente vê menos, assim, no mercado. Então, com isso, a gente consegue meio que já garantir que visualmente a gente vai entrar num espaço que ainda não era tão trabalhado no mercado de sorvete de Salvador, tá? Aqui, de novo, né, já mostrando um pouco do nosso por trás do projeto, né? A gente apresenta geralmente para o cliente 2 a 3 rascunhos de marca. Aqui eu trouxe para vocês todos, quer dizer, não todos, mas boa parte dos que a gente fez internamente antes da gente escolher para mostrar de fato para o cliente, tá? Então isso aqui é, de novo, não tem no nosso Behance, não tem no nosso site. Tô mostrando aqui agora para vocês verem. Mas é onde a gente acaba trabalhando e estressando algumas ideias aqui, de como é que essa personalidade que a gente cria e faz todo esse trabalho interior do branding pode se mostrar na marca, né? Então a gente tem, o que é que a gente puxa mais pro feminino, a gente puxa mais pro sofisticado, que foi a ideia dessa primeira parte aqui. Ter algo mais dinâmico, trabalha com caixa alta, caixa baixa, porque cada uma dessas coisas vai dizer uma coisa diferente sobre a marca, né? Então, como é que isso visualmente funciona para o nosso discurso, para o que a gente quer passar? Então, foi algo que a gente foi trabalhando junto. E se a gente trouxer mais peso, que tem letras um pouco mais pesadas. Se tiver um desenho, tipo, em arco, talvez, como é que fica? Então, a gente vai testando tudo isso internamente, fazendo vários caminhos, pensando, se a gente fizer uma junção de letras aqui, será que funciona? Desse E com A aqui, né? Que a gente tem essas opções, do 17 e 18, por exemplo. A gente vai trabalhando o máximo que a gente consegue até chegar no resultado final, que a gente acaba meio que afunilando para 2 caminhos, geralmente, para mostrar para o cliente. Então, a gente tenta deixar bem claro, internamente para a gente e também para o cliente, qual a diferença desses 2 caminhos e o que é que cada um tem de mais forte ou mais fraco. E aí eu sei que é um ponto meio polêmico, porque muita gente no mercado de design faz diferente, né? Tem muita gente que apresenta igual a gente, 2 caminhos, tem gente que apresenta 3, tem gente que, e aí é uma boa parte, apresenta só uma ideia final e mostra para o cliente, porque, essa é a ideia que acho que é melhor para o seu negócio. Mas o que é que a gente acha por aqui, tá? Nossos processos são processos muito colaborativos. Então a gente entende que, mesmo que o discurso esteja bem fechado e alinhado na parte do brief, né, que a gente cria junto com eles durante o processo de branding, na parte do visual, na parte de como é que a gente vai mostrar esse discurso, a gente entende que tem formas diferentes e tem pontos que a gente pode fortalecer mais do que outros. Então, todas as marcas que a gente está fazendo são femininas, tem uma ideia de artesanal aqui, tem uma ideia, acho que tem até mais imagens aqui para mostrar para vocês. Aqui. Tem uma ideia de algo mais vivo, de algo mais jovem, mas a gente pode pesar um pouco a mão em alguns outros pontos, sabe? A gente pode fazer uma marca que é mais jovem, uma marca que é mais feminina, então cada um desses desenhos representa essas junções diferentes de porcentagem, digamos assim, dos pilares da marca. Então a gente acha muito importante mostrar essas opções para o cliente, no caso não todas essas aqui, tá, gente? De novo, a gente mostra 2 opções. Mas até para ele também poder visualizar e entender o que é que ele acha que faz mais sentido de fato para o negócio, e é algo que a gente constrói junto e conversa junto para chegar na decisão. Aqui tem mais alguns desenhos que a gente fez. Paleta de cor, a mesma coisa, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Mas paleta de cor a gente também... deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui. Também é algo que a gente vai trabalhando, vai fazendo alguns testes. De novo, né, que é uma parte dos nossos testes de paleta de cor. No caso da Amaleia, como eu mostrei para vocês, como veio de um trabalho de brand, a gente tem muito claramente esses espaços que a gente podia ocupar em questão de cor, né? Então, ficou muito fácil. Esse trabalho com rosa, por exemplo, é uma coisa que elas já usavam antes na marca anterior e a gente resolveu trazer para cá também. Então,
era entender muito mais qual era o tom de rosa que a gente vai trabalhar, quais são esses tons de vermelho e laranja, que a gente viu que não era tanto trabalhado no mercado de Salvador, como é que a gente vai trabalhar eles junto, quais são os tons específicos. Então, foi uma paleta de cor mais direcionada por conta disso, né? A gente já tinha muito claro quais cores a gente iria usar no processo. E aí aqui a gente chega nas propostas que a gente apresentou para o cliente. Foram duas, como eu comentei. Essa daqui foi a primeira. E aqui a gente bota um pouco da explicação, né? De o que é que tem de diferente nessa marca. O que é que a gente tem que olhar para ela quando a gente está analisando ela, né? Cadê como é que a gente mostra o conceito por trás do desenho das letras? Então aqui a gente deixa bem claro, ó, a gente usa essas contraformas quadradas porque a gente reforça o lado artesanal, né? Algo um pouco mais feito à mão, algo um pouco mais recortado. A gente tem diferentes desenhos para a mesma letra, mas a gente mantém formas similares. Então a gente tem personalidade, mas a gente não perde a consistência do desenho, né? A gente traz movimento, a gente traz algo um pouco mais jovem, porque tem letras que estão desalinhadas. Então tudo isso a gente conversa e mostra para o cliente para ele poder também entender o que é que a gente, enquanto designer, vê, né? A gente tenta passar nossa expertise também para que o cliente possa julgar por conta própria. E aqui a gente faz um pequeno resuminho também do que é que tem na proposta. Então, características artesanais do produto, formas um pouquinho tortas que trazem esse movimento e detalhes que também trazem ideia de produto feito à mão. Então, o forte dessa proposta é que é algo um pouco mais artesanal, mais feito à mão, mais livre, um pouco mais leve. Então, foram os pontos que a gente resolveu trabalhar de forma mais forte aqui nesse lado. E a gente faz sempre um comparativo também entre a marca atual do cliente com essa ideia nova de marca para não só sentir o baque, né, da diferença de um para o outro, mas ver o que a gente acha que é legal manter, reforçando algumas coisas que a gente já passou antes com ele, né, nesse processo. Paleta de cor também te apresenta logo nessa primeira etapa, junto com ideia de tipografia, nem sempre é a tipografia final, mas uma ideia do que a gente está pensando para essa ideia tipográfica também do processo, porque como eu falei na live da semana passada, né, todos esses pontos da identidade visual são muito importantes para a gente formar o todo, né, esse ecossistema. Então, a gente já gosta de passar, logo nesse primeiro momento de avaliação do rascunho, como é que vai ser essas cores e esse uso tipográfico. Que a gente já alinha algumas pontas e ajusta o que precisar ajustar para a próxima fase. Alguns mockups também que a gente geralmente faz, mas só para visualização. Referência de layout, a gente já traz algumas coisas aqui, né? O que a gente pensa para esse caminho de marca, que a gente pode fazer que seja interessante. E a segunda proposta foi essa daqui, que quem já conhece o case sabe que essa foi a escolhida, mas acho que é legal ver e acompanhar o processo, né? Essas diferenças, assim, de desenho. Lai falou aqui, super legal ver os pesos dos pilares sendo traduzidos em desenhos tão diferentes. Sim, acho que é interessante até para, não só como exercício interno, né, do estúdio de design, mas também de mostrar para o cliente que caminhos diferentes são possíveis dentro do mesmo posicionamento, né? Como é que a gente pode traduzir isso de formas diferentes. Tem uns textos clássicos, assim, de design que até dizem, né, que a parte mais importante do projeto de design é feito pelo cliente na hora que ele escolhe a empresa de design, né? Na hora que ele escolhe o estúdio. Porque cada estúdio tem uma forma diferente de fazer e, obviamente, vai ter visões diferentes, né? Acho que essa ideia de é um design neutro, que a gente vai pegar todos os insumos da estratégia que a gente tem e fazer algo sem o nosso input, né? Uma coisa mais imparcial. Não existe imparcial, então acho que é entender que dentro da parcialidade, o que a gente pode trabalhar, né? A estratégia está sempre dentro disso. A gente traz o parcial, mas junto com a estratégia junto, né? Porque o nosso olhar nesse processo também é muito importante, né? Nosso olhar enquanto especialista e enquanto pessoas que trabalham com isso tem muito tempo. E aí aqui tem, para esse rascunho específico, o que a gente traz de diferente do outro, né? De novo, comparativo. Então, a gente tinha letras com alto contraste, né? Tem uma sofisticação, uma simpatia um pouco maior, as formas são mais arredondadas. E aqui a gente bota afiadas mesmo no desenho, então a gente tem formas que são propositalmente lembram um desenho de um sorvete, né? Uma ideia de algo cremoso. E ideia de letras que se adequa ao contexto, né? Então tinha uma ideia de mexer, movimento aqui, esse L mexia um pouco aqui embaixo, acompanhando o desenho do E. Tudo isso como rascunho, tá, gente? Como a gente tá vendo, foram desenhos que foram feitos do zero e, obviamente, estão um pouco tortos ainda, mas isso a gente passa e avisa que vai ser ajustado depois com o momento que a gente decidir o caminho. A Monique perguntou aqui, as tipografias das duas foram feitas 100% desenhadas para o cliente? Sim, a gente desenhou as duas do zero. Todos os rascunhos que eu mostrei antes, deixa eu até voltar aqui, né? Foram feitos do zero. Cadê? Aqui.
E quando eu digo do zero, é feito na mão mesmo, assim, algo 100% personalizado e feito pensando, de fato, nas personalidades e dificuldades e objetivos que a gente tinha com o projeto com o cliente, né. Então, existem projetos que faz sentido a gente adaptar alguma tipografia, sim, mas para esse caso, como é uma marca 100% tipográfica, ou seja, a gente não tinha um símbolo que ia ser agregado a essa marca, foi importante a gente fazer algo do zero para trazer mais ainda essa personalidade e essa diferenciação dos outros, né. Foi algo que foi feito especificamente para esse cliente. Então sim, foram desenhos feitos do zero. Daqui, como eu já falei, desenho aprovado, aqui também, né, defende um pouco desse caminho, coloca um pouco do lado da marca anterior. Para esse rascunho, acho que é legal comentar com vocês também, que foi algo que a gente, geralmente, quando a gente faz um redesign de marca, a gente tenta trazer algum dos caminhos que seja um pouco mais próximo da marca atual, tá? Porque a gente entende que é um momento de transição, nem sempre, no caso das sócias da Amaleia, elas estavam abertas a fazer algo bem diferente, né, da marca atual. Mas a gente trabalha com empresas um pouco maiores ou que são um pouco mais tradicionais, a gente sabe que tem um pouco dessa resistência de uma mudança grande e imediata, né. Então, a gente geralmente gosta de trazer um caminho que é um pouco mais próximo, do caminho atual, mas trazendo tudo que a gente já conversou e trabalhou para esse novo momento. E aqui também, paleta de cor, tipografia, específicos para essa opção, né, a gente traz uma opção para cada. Aqui aplicado com as cores, aplicado na embalagem. Aqui também referências visuais, né, de novo, a gente traz referências diferentes para cada um dos caminhos, porque também existem caminhos diferentes que a gente pode trabalhar para esses layouts. Aqui a gente também bota um comparativo bem claro, ó, caminho 1, caminho 2. O que é que a gente tem aqui, o que é que a gente tem aqui, quais são as cores que a gente trouxe para cada um deles. No fim das contas, e é isso que é um ponto interessante de trazer, a gente tem um desenho final que a gente usou o rascunho 2 com a paleta de cor do rascunho 1. A gente acabou fazendo uma mistura, assim, de paleta de cor com rascunho. O que é algo, tá, gente? Isso é um ponto. Tem muito cliente que pergunta: "Ah, a gente pode usar o de um e usar o de outro?" Pode. No caso de Amaleia, especificamente, como eu já comentei, né, tínhamos cores que eram muito claras que a gente já ia usar, o rosa, o laranja, por exemplo, o vermelho. Então era muito mais de afinar o tom. Então as paletas não eram super diferentes entre si. Mas, às vezes, as paletas são muito diferentes. E aí, o que eu quero dizer? Tem clientes que são, por exemplo, de tecnologia. E aí, para o logotipo, a gente faz um desenho que é um pouco mais tecnológico, por exemplo, um pouco mais moderno, mais clean. E para as cores, a gente trabalha algo um pouco mais próximo, mais amigável. Então, a gente mistura, por exemplo, um pouco mais de tons mais pastéis, por exemplo, uma cor um pouco mais quente, para trazer essa junção de elementos, né. E aí, o que é que isso acontece? O que é que isso quer dizer no final? A gente vai ter um logotipo que é um pouco mais sóbrio, mas que a gente traz um pouco do calor na paleta de cor. Ok. Se a gente acaba misturando os 2 caminhos a gente tem um logotipo que é mais frio e a gente quer uma paleta que é mais fria. Tudo bem, pode ter, mas a gente deixa muito claro para o cliente que quando a gente faz essas 2 coisas, a gente perde um pouco aquilo que eu falei a semana passada, né, cada um dos elementos da marca vão fazer parte desse quebra-cabeça que a gente monta na nossa cabeça sobre a personalidade dessa marca. Então se a gente junta a paleta fria com a marca fria, obviamente a marca vai ser percebida como mais fria do que a gente gostaria, por exemplo, quando a gente usa uma paleta de cor que é um pouco mais quente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente faz esses pequenos Frankensteins, né, como a gente chama aqui, essa mistura de opções de uma coisa com a outra. Porque as combinações que a gente faz são com propósitos estratégicos muito claros, né, de compensar alguns pontos que não aparecem em outras partes da marca, tá. Então isso é interessante de comentar. Aí aqui a gente tem uma mudança do rascunho, o rascunho aprovado foi esse, para a marca final. Não sei se é percebido aqui, mas daqui para cá, gente, tem uma infinidade de novos testes, infinidade de finalizações. São muitas horas de trabalho para sair do rascunho, que foi o que a gente fez à mão, para uma marca final que vai ser aplicada, como eu falei semana passada.
em tamanhos diferentes, em formatos diferentes, em aplicações diferentes, ou seja, no digital, no físico. Então, nesse processo aqui de refinamento da marca, né, de sair do rascunho para o desenho final, a gente trabalha tudo isso, testa tudo isso e pensa tudo isso, né, nos contrastes com as cores, nas diferentes aplicações, como é que ele vai ficar pequeno, como é que vai ficar grande. No caso da Amaleia, por exemplo, a gente precisava pensar na marca tanto para ser aplicada na fachada do, do espaço, né, da loja, que é uma fachada enorme, para um palito de picolé. Então, foram coisas que foram pensadas assim e trabalhadas, tá? Aí aqui. Ui, deixa eu ver se passar aqui. Aí aqui nessa etapa para o cliente a gente mostra também um pouco desses detalhes que foram trabalhados, o que é que tem de diferente do rascunho para o desenho final, né? Então aqui a gente tem curvas bem cremosas, terminais que são mais elegantes, então a gente deixou as pontas mais afiadas, de fato, para reforçar a elegância aqui, né? Não ficar algo super fã. Letras amigáveis e formas que lembram sorvete, foi o que eu comentei, né? Esse cuidado dessa suavidade das curvas. Aí aqui algumas aplicações que a gente faz. Assinaturas de marca, também a gente tem que pensar em tudo isso. Então, foi o que eu falei na semana passada também. Para quem não viu, acho que vale ver a live. Que é, a gente tem uma assinatura que tem que ter sorvetes embaixo. A gente tem que garantir que esse tamanho de assinatura funciona bem para o que a gente vai usar, né? Então, na assinatura anterior da Himalaya, da marca antiga delas, o sorvete era muito pequenininho. Então, quando a gente aplicava, por exemplo, em rede social, sumia. Então, aqui a gente teve o cuidado de deixar ele um pouquinho maior. Para elas também a gente criou essa ideia de selo, né, que reforçava muito esses pontos principais, né, de escolha saúde e aquilo que eu comentei lá atrás, para quem viu nos slides anteriores, né, que foi algo que foi visto como diferencial, a ideia do micro e nano sorveteria, ele apareceu aqui também. Então tá aqui no selo, por exemplo, micro sorveteria artesanal. Então a gente reforça tanto o micro sorveteria quanto o artesanal, que foram pontos que a gente viu que eram diferenciais da marca. Então tá tudo sempre muito alinhado, tá, gente? Com o propósito e com esses diferenciais que foram mapeados e criados junto com o cliente. Paleta de cor final, a gente tem aqui também as cores, a gente já passou muito. Tipografia de apoio, a gente gosta de explicar também um pouco da tipografia no projeto, né? Então, a tipografia que ela é bem geométrica, essa daqui é a Outfit. Então, o contraste está super com o desenho da marca, então a gente gosta muito de pensar nisso também, né? Como é que essa tipografia vai conversar com o logotipo que a gente criou. Nesse caso, ela é super contrastante de forma proposital. Então, ela traz mais leveza, mais simplicidade, simpatia, já que a marca ela é um pouco mais pesada, propositalmente também, né? E já traz um pouco mais de porte, o desenho da marca. Então, a tipografia a gente brinca um pouco mais com a parte leve dos nossos pilares. Criamos elementos gráficos aqui, então a gente desenhou. Aqui tem frutas, mas a gente expandiu isso um pouco depois que a gente foi fazer mais layouts e finalizar de fato esses layouts. Mas como elas trabalham muito, que foi algo que eu comentei, né? São ingredientes naturais, são ingredientes feitos internamente. Então, para valorizar que são os ingredientes naturais, que é algo artesanal, a gente desenhou esses ingredientes para serem usados na comunicação da marca. Então, temos vários aqui. E criou esses padrões, né? Aqui tem uma opção que junta todos esses elementos e aí passa claramente a ideia do artesanal no uso do dia a dia. Então, uso de várias cores. Aqui a gente já tem um pote de sorvete já com um layout mais finalizado, digamos assim, né? Pensado de fato por que a gente pensou. Sacola de entrega, redes sociais. E aí, de novo, gente, para quem estava semana passada, reparem como a gente tem os elementos que são repetidos várias vezes em todos os pontos de contato, mas de formas diferentes. Então, combinações de cores diferentes. A tipografia é aplicada de forma diferente, então ela entra aqui no cantinho, às vezes, como tag, às vezes entra centralizada, mas sempre mantendo a unidade para que o cliente reconheça, no final das contas, que é a mesma marca falando, né? Então, aqui um card também, a Amaleia como amor. Cardápio. E aí, da Amaleia é isso. E aí, eu vou só. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês esse case do Behance, porque
Nas nossas etapas de projeto, tá, a gente apresenta tudo isso para o cliente, ele aprova ou não, a gente faz alguns ajustes, e depois, fica o encargo do cliente fazer essas aplicações na vida real, que a gente sempre acompanha, tá, a gente sempre tá lá de suporte para fazer qualquer dúvida, conversar com o fornecedor, o que tiver, o que precisar. Mas é o momento de fato colocar essas coisas, pra jogo, né. E aí, deixa eu trocar a minha tela, mas até para vocês verem como é que ficou, porque no caso de Amaleia, como eu comentei, é interessante porque é um projeto que é super local, a gente trabalha muito com coisas da cultura local, então é uma marca também que é super colorida, porque deixa eu parar essa tela e botar outra. É super colorida, porque também faz sentido com o ambiente que a gente estava, né, então, tá bem ali no Rio Vermelho, para quem é de Salvador, é bem ali no Rio Vermelho, que é um lugar que tem várias casas tradicionais que são super coloridas, perto da orla, ou seja, tem a visão do mar. Então, ser algo colorido ali também faz muito sentido para o posicionamento da marca. E aí mostrar rapidinho aqui só o case do Behance para vocês, só porque a gente tem muitas fotos de como é que ficou isso no final das contas, né, nessas aplicações. Então, tem esse antes e depois, na marca que eu mostrei aqui para vocês. As assinaturas, então tem essa assinatura completa, tem a ideia do selo. A gente tem aqui o do rascunho para o desenho final, esses detalhes aqui que eu mostrei para vocês. E olha que legal como ficou a aplicação. E reforçando o que eu falei, né, que é importante a gente pensar a marca aplicada em tamanhos diferentes e em momentos diferentes, porque olha aqui, esse selo aqui ficou gigante, a gente tinha feito ele pensando justamente em aplicar, por exemplo, nas embalagens ou como uma pequena etiquetazinha, assim, que iria, pra fechar a sacola, por exemplo. Mas como a gente pensa todos os elementos para funcionar em tamanhos diferentes sempre, aquele foi aplicado gigante, que é bem na fachada, assim, e funcionou. Mas olha aqui, ó, a marca aplicada nas tábuas, nos potes, no próprio uniforme, então aqui também nos potes de sorvete em si, né, a ideia também que elas fizessem esses potes para poder vender em outros ambientes, em outros mercados e tal. Então aparece aqui. E como eu comentei, né, paleta de picolé, ó a marca aqui no paleta de picolé. Também pensada para funcionar em vários tamanhos. Sacola, aqui o selinho também de novo que eu comentei, ó, ele pequenininho aqui funcionando para lacre da sacola. Os elementos, aqui mais fotos das aplicações. Aqui, né, cardápio, mais aplicação, as redes sociais. Pra fachada também elas acabaram fazendo uma pintura lá, que foi também artesanal, né, foi um artista de Salvador que fez, se eu não me engano foi a Lara Robato, que é uma muralista incrível. E quando a gente tem um branding, isso é interessante de pensar, né, quando a gente tem um branding que tá super fechadinho, identidade visual que tá super clara de como usar, né, a gente tem um manual que a gente faz e entrega para o cliente no final, fica muito fácil delas poderem desdobrar esses vários elementos, essas várias criações, com pessoas diferentes. Então, o mural não foi a gente que fez, mas vocês conseguem ver que ele tá super dentro da identidade, né, super dentro do que a gente criou. Embalagem do picolé, mesma coisa. Não foi a Motora especificamente que fez, mas com o nosso manual eles conseguiram aplicar isso e usar da melhor forma possível. Aqui mais aplicações. Aqui o íconezinho de sorvete que a gente fez que elas usam na porta da sorveteria. Aqui mais aplicações. Muito do que eu já mostrei aqui, né. E aí, é isso, esse projeto. E aí antes de eu mostrar o outro, me falem se depois de eu explicar tudo sobre a estratégia, vocês conseguem visualizar no resultado final. Me comentem aí no chat. É algo que fica claro para quem tá vendo de fora? Tudo bem que eu explicando agora ajuda a visualizar melhor, mas quem tá vendo depois já consegue ver? Como é que todos esses pontos que a gente faz anteriormente, né, são tão importantes pra gente chegar no que a gente chega no final, né. Como tudo tá super interligado, assim, nas criações. E aí, o segundo projeto que eu vou mostrar, tentar mostrar ele em uma meia horinha, né, falei uns 40 minutos aqui da Amaleia. Vamos puxar um pouco. Se a gente saiu de algo que foi, super local, e algo bem físico, né, que era o caso da Amaleia, a gente vai trocar meio que radicalmente, assim, pra
Deixa eu deixar a tela grande. Aqui. Que é para uma organização global, que é o caso do Global Alliance. Deixa eu compartilhar aqui. E tá passando para vocês, né? Ótimo. E aí, de novo, saímos de algo local, agora vamos para algo global aqui. Uma marca bem de uma organização, né? A gente sai também de uma marca de produto para uma marca que não vende nada, né? Não é algo de mercado. É de fato uma organização sem fins lucrativos, né? A gente tá falando aqui da Aliança Global de territórios, que são vários povos e organizações indígenas ao redor do mundo mesmo, que se juntam e têm essa aliança para poder lutar pelas pautas que é comum a todas essas organizações. Então, eles procuraram a gente porque a marca atual deles, no caso atual da época, né, que é essa daqui que vocês estão vendo, apesar de dizer claramente o que eles fazem, né, tá o nome aqui, bem claro, Global Alliance of Territorial Communities, não estava representando eles como eles gostariam de ser representados, né, não estava passando. E aí, isso aqui é muito importante quando a gente fala de representar uma instituição, né, representar a organização, eles não estavam se vendo ali, né, de forma identitária, de fato. Então, o nosso trabalho com eles foi muito nesse sentido, não foi tanto de diferenciação de mercado, como é o caso de uma marca mais comercial, por exemplo, como o caso de Amaleia, mas algo também que é tão importante quanto, que é das pessoas que fazem parte daquele grupo se verem representados naquela marca, naquele processo visual, né? Tem um comentário ótimo aqui, diz. É muito importante ver o processo para entender que nunca é algo sem embasamento, tem pesquisa e todas as partes se conectam. Sim, exato. E se antes eu mostrei um processo que foi de branding, aqui é um processo que foi especificamente de identidade visual, ou seja, aquela parte mais pesada de pesquisa a gente não chegou a fazer, mas como a gente acredita que tem estratégia em todos os pontos, aqui a gente trabalhou muito também a estratégia em outros espaços aqui do processo de marca, né, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a marca anterior deles, eles passaram algumas coisas para a gente anteriores, explicando o que eles precisavam, né, mas para vocês entenderem aqui um pouco do visual da marca antes da gente trabalhar. Então tem um pouco da missão, da visão. Algo legal do Global Alliance, para quem não conhece também, é uma luta coletiva, como eu comentei, de pessoas e comunidades. Então, é muito sobre eles terem essa representação em espaços políticos, em espaços públicos, e combater causas de clima, no geral, de território como um todo, de preservação de cultura. E como eles são de lugares muito diferentes, e aqui eu vou mostrar para vocês. Os membros da organização são de lugares diferentes, então tem das Américas, tem amazônicos, tem do continente africano. A gente tem um pouco de todos os continentes aqui. Então era muito importante que essa marca que a gente criasse representasse todas essas organizações que fazem parte, né, do Global Alliance. E aí foi muito esse processo de entender junto com eles, e a gente teve acesso muito interessante com entrevistas que eles fizeram com essas lideranças, com pessoas que participam de cada uma dessas organizações, que a gente pôde escutar e entender o que era mais importante que a gente demonstrasse e passasse na representação dessa marca, né? Aqui tem um pouco de cada uma delas, mas só para vocês entenderem que são identidades visuais muito diferentes de organização para organização. E com as entrevistas que a gente fez, a gente teve alguns insights e um resumo, assim, do que essa marca do Global Alliance precisava ser. Eu traduzi para vocês porque a apresentação está em inglês, já que a gente trabalhou muito com um público global, né, trabalhando com eles, então a gente usava o inglês para poder se comunicar entre os times, eles poderem repassar as coisas para os times de lugares diferentes também. Mas eles queriam algo que fosse amigável, mas ao mesmo tempo fosse assertivo, né? O trabalho deles é um trabalho muito sério, então precisava passar essa seriedade, esse porte, né? Esse bold tá aqui por isso. Algo que fosse tanto feminino quanto masculino, porque por parte da crença que eles têm também, que a gente junta esses dois lados e cada um tem uma força específica, então era importante que representasse esses dois espaços, assim como um meio termo, né? Algo que trouxe essa diversidade, povos diferentes, com culturas diferentes, são várias
São vários povos que a gente trabalhou junto com o Global Alliance, então cada um deles tinha um foco de atuação diferentes, né? Então, tanto em questão de natureza, então a gente tinha povos que são mais próximos de rios, outros mais próximos de oceanos, outros que eram mais internos, então era a natureza de mata mais fechada. Então, como é que a gente representava tudo isso, né? Essa diversidade de natureza e diversidade de pessoas também, né? De culturas. E era importante, acho que é o ponto mais principal, contar uma história que conectasse as pessoas indígenas com a natureza, mas não apenas florestas, mas também oceanos e animais, né? Como é que a gente juntava todo esse ecossistema, né? Esse processo. Nisso, fizemos algumas coisas. No caso deles também, a gente tinha uma planta de coco que era muito mais direta, assim, a gente não teve tanto teste de quais coisas usam nesse processo, porque como a gente estava trabalhando com algo muito perto da natureza, e foi algo que a gente alinhou com eles antes, trabalhar com verde, vermelho, laranja e bege foi algo que foi bem claro desde o início do projeto. Então aqui a gente já traz a nossa proposta de tons mesmo, de combinações nesse primeiro momento de rascunho, porque foi algo que estava bem já fechado e definido, tá? E aí, de novo, né, rascunhos que a gente não mostra para eles, mas vou mostrar aqui para vocês. Fizemos vários testes, pensamos em várias coisas, trabalhamos vários conceitos, e aqui é legal desse processo de Global Alliance, diferente do de Almaleia, é que a gente teve muitos rascunhos que a gente sabia que não eram rascunhos prontos e que não eram ideais para fazer uma marca. E o que é que eu quero dizer com isso? São desenhos com muitos detalhes, desenhos com linhas muito finas, muita variação de cor, que quando aplicasse no preto e branco, por exemplo, não ia funcionar. Então, estávamos cientes quando a gente estava fazendo isso aqui, mas esse processo inicial foi muito importante para a gente, para entender padrões que a gente poderia trabalhar, né? Ideias de algo interlaçado. Aqui, para esse conceito específico, a gente brincou muito com essa trama de culturas, de vivências, de histórias, né? Que são pontas soltas que formam algo mais forte, que é o caso deles, né? A organização de várias mini-organizações que formam uma organização maior. Então, juntar essas várias comunidades em uma única comunidade, mas que não estava 100% fechada. Então, esses pontos soltos aqui queriam dizer isso. A gente estava crescendo, estava expandindo, né? Estava trabalhando em expansão como um todo, né? Uma história que ainda está se construindo. Então, esse ponto inicial aqui, mesmo que não tenha levado para uma marca final super refinada, foi importante para a gente entender como a gente trabalhava mais esse conceito, né? Esses diferentes conceitos dentro do próprio desenho. Aqui tem mais alguns exemplos que a gente fez dentro dessa ideia de trama, então tentando refinar um pouco mais, deixar um pouco mais leve, né, para funcionar um pouco mais de fato como marca, já que as outras não funcionariam. E aqui a gente teve mais rascunhos nossos com outros conceitos, então acho que até dá um zoomzinho aqui para vocês verem. Mas trabalha como algo mais global. Ui, passei direto aqui. E para apresentar esse conceito, diferente também da outra apresentação, né? Que era algo um pouco... Cenário de Amaleia era uma tipografia bem trabalhada no lettering, assim, né? O tipograma era bem feito à mão e o desenho das letras, sem nenhum símbolo. Aqui, um símbolo para eles era muito importante para algo que eles sentiam falta na marca atual. Então, na apresentação, a gente constrói essa narrativa do símbolo, né? Então, para o primeiro caminho, trabalhamos muito com comunicação, com natureza, com algo orgânico e algo global. E aí, como é que a gente juntou tudo isso, né? Como eu comentei, esses vários pontos. A gente trabalhou com um desenho que podia representar tanto raízes, então essa parte aqui de baixo, tanto corais, aqui de cima, né? Então, trabalhou com os oceanos, e também como fungos, né? Que são essa comunicação constante entre todas as pontas. Também é um organismo vivo, né? Que está sempre crescendo. Então, a primeira proposta é essa, também mostrando um pouco como a CAPES, né? Bandeira especificamente. E aí, de novo, gente, também reforçando os conceitos que a gente traz para o desenho da marca, igual no outro processo, né? Então, aqui a gente fala muito dessas conexões, né? Networks, essas conexões entre os povos indígenas da Global Alliance, não só entre si, mas também entre a natureza, né? Com o espaço. Então, o que a gente reforça aqui. Para o segundo caminho, a gente pensou em algo que trouxesse a ideia um pouco mais da trama, que foram aqueles rascunhos iniciais, né? Então, reforçar uma ideia de força, de cooperação e algo de tradição, porque também práticas tradicionais, assim, dos povos.
Aqui a opção do rascunho também, nas aplicações. Explicando um pouco isso, né, dessa tecelagem, né, algo que está em processo contínuo, como eu comentei. E para o terceiro caminho, a gente trouxe algo que também foi ligado mais à simplicidade, à mãe natureza e algo mais feito à mão. Então, que trouxe essa ideia de sementes, de pintura corporal, de contas, né, de fios, essa criação de elementos, que foi essa opção daqui, de marca. Repare que umas são bem diferentes entre si e era, de fato, proposital. Porque, como a gente estava falando com várias pessoas diferentes da organização, né, uma ideia bem global, era importante que a gente trouxesse conceitos que fossem bem distintos, mas que ainda representassem o que eles queriam representar, que era, no cerne, essa conexão do povo com a natureza e do povo entre si. E aqui também, na mesma coisa das explicações anteriores, um pequeno resuminho do que é que essa marca quer dizer. Aqui, paleta de cor, então um pouco do que eu já tinha mostrado antes. Nesse segundo momento, a gente trocou uma das tipografias. E aí, gente, isso aqui foi algo bem interno que eu vou comentar com vocês, mas acho que a gente nem apresentou para eles na época, mas a gente manteve a tipografia principal, que é a tipografia feita por um estúdio brasileiro, né, que é a Black Letra. Então, a tipografia brasileira. E a de baixo, na primeira versão que a gente mandou para eles, era uma tipografia feita por um designer de Portugal. Que, no geral, em todos os projetos não tem problema, tudo tranquilo. Mas nesse caso para eles, a gente achou interessante buscar algo que não fosse de um povo colonizador, especificamente. Já que a gente estava trabalhando com toda essa ideia de comunidade, de criação, de valorização do nosso, a gente resolveu trocar a tipografia de baixo por uma tipografia também de... Eu acho que os designers são argentinos, se eu não me engano. Não tenho 100% de certeza. Mas foi um pequeno cuidado assim, que a gente teve nesse processo que acho que ajuda a deixar o projeto mais rico, mesmo que seja algo que o cliente em si não saiba no final das contas. A gente tem uma opção de tipografia também para o Google Fonts, porque ele é algo que eles iam precisar para processos internos. E aqui a gente tem um caminho que eles escolheram, né? Que foi esse daqui, né? Das tramas e das conexões de raízes. E diferente de Amaleia, que a gente sai do rascunho e chegou no resultado final, aqui a gente estudou mais alguns espaços assim de ajuste para a marca. Então isso é algo que é possível também. Então a gente tem algo que reforça aqui, por exemplo, as sementes. Esse aqui eles pediam para ver se a gente pudesse ver uma opção que deixasse o círculo de cima um pouco mais quebrado, né? Para trazer essa ideia de artesanal ainda mais forte. Então, foram testes que a gente foi fazendo e apresentando para eles, mas sempre defendendo o que a gente achava que era melhor ou não, porque isso é importante também, né? Traz nosso lado de especialista para o projeto. E aqui entraram desenho de mãos também, né? Ou seja, esse cuidado de preservação. Então, as mãos aqui surgem muito com isso, mas com o cuidado também de manter essa linguagem igual e que ainda conversasse com todo o desenho da marca. Aqui a gente mostra todas as opções, então para eles tomarem a decisão. Essa aqui foi a versão final. Então, depois de apresentar, a gente finaliza os desenhos. Opções de cor também, então a gente apresenta como é que a marca vai se comportar nesses vários fundos. De novo, coisas que eu falei semana passada, para quem estava aqui. Como é importante, principalmente numa marca colorida, né? Vocês veem que a marca aqui tem duas cores. Para marca colorida, como é que ela vai funcionar em cores que não são essas que eu estou mostrando na tela? Como é que ela vai funcionar em cores escuras, em fundos coloridos, em fundos fora da paleta de cor, como é que ela funciona também? Então, tudo isso tem que ser pensado e explicado, tá? As melhores formas. Criamos ícones também para a Global Alliance, que foi muito importante para falar das principais demandas deles, né? Enquanto organização. Então, cada uma das demandas principais, a gente trabalhou um ícone diferente, que foi algo também que a gente passou por várias versões com eles, porque, de novo, às vezes a gente fazia uma apresentação que a gente entendia que era um pouco mais global, mas eles falavam, não, mas é porque isso aqui é muito específico de uma comunidade e tal. Então, foi bem interessante essa conversa, assim, com a organização, de entender o que a gente podia ajustar para que englobasse todo mundo, né? Sempre entendendo a diversidade da forma mais completa possível no projeto. De novo, variação de cor aqui também para os elementos. E aí a gente chega nas ilustrações,
Para a Globalize, a gente trabalhou com a ilustradora parceira nossa, que foi a Lari Constantino, para criar esses elementos que iam servir de componentes extras para a gente trabalhar com os layouts, né? Então, vilas, barcos, mãos. E aqui a gente repara que a mão, assim como a mão que a gente tem no logo, né? Então, essa mão de cuidado, de proteção. Mas, ao mesmo tempo, essas duas aqui do canto, por exemplo, que é essa conexão e conversa das várias comunidades, já que são várias organizações juntas. Raízes também. Folhas, penas. E como é que ficou esse desenho final, né? Tudo junto e misturado. A marca com as cores, com os elementos gráficos. Tudo bem forte, bem impactante. Que foi algo, inclusive, que eles comentaram com a gente quando a gente estava fazendo a apresentação, que tá trazendo a força que eles estavam querendo muito para o projeto, né? Porque a marca anterior, mesmo que fosse uma marca mais simples e bem direto ao ponto, né? Que era só o nome deles, não tinha essa força e esse impacto desse porte que eles queriam passar, ao mesmo tempo que tinha essa identificação deles com o que estava sendo mostrado. Então, felizmente, foi um objetivo que a gente conseguiu cumprir e que eles gostaram muito, no fim das contas. Assinatura de e-mail, capitulatório, template de PowerPoint também. Eles tinham um PowerPoint padrão. Aqui, como é que ficam essas aplicações, né? Trabalhando muito aqui, gente, também com hierarquia de tipografia, que foi algo que eu comentei semana passada, que é a tipografia de título sempre em caixa alta, sempre num peso específico. No manual de marca deles, a gente deixou bem claro qual o tamanho que eles tinham que usar para cada uma dessas coisas. Então, tá bem definido e tá bem claro para eles também como é que eles poderiam manter essa marca funcionando depois, né, da nossa entrega principal. Então, aqui mais layouts. E é isto. E aí aqui também eu vou mostrar para vocês o case no Behance, só para a gente fechar. Mas eu acho que é legal, se quiserem comentar o que vocês acharam desse, né? Se viram mais claramente o conceito também que eu falei das raízes, da questão da comunicação. É legal que esses dois projetos, eles são muito diferentes, né? Tanto em público, tanto em alcance, em objetivos também, né? Algo um pouco mais comercial versus algo que é um pouco mais identitário. Então, é bem interessante ver como a nossa metodologia permite que a gente faça um pouco de tudo e que tudo, no fim das contas, ainda converse e funcione para os objetivos que cada um deles precisa. Deixa eu compartilhar aqui agora bem rapidinho para a gente fechar o case de Global Alliance. Tá aparecendo aqui, né? Na visualização. Aí aqui tem a marca, e aqui é uma coisa bem interessante, que eu acho que... esqueci de comentar. Para quem não conhece, vale ver esse case. Deixa eu copiar até o link aqui e jogar para vocês verem. A gente tem esse pequeno videozinho aqui que explica cada um dos elementos. E como foi algo que a gente explicou para eles em reunião, mas não estava escrito em nenhum documento, todos esses pontos aqui de explicação foram eles que fizeram por lá. E é muito legal porque quer dizer que eles entenderam super bem o que a gente quis passar e ainda trouxeram mais significado e mais pontos, assim, né, que eles conseguiram se ver de identidade na própria marca. Então, nas redes sociais da Global Alliance, eles compartilharam o que significava cada uma dessas coisas, explicaram cada uma das cores também. Então, é muito legal ver que quando a gente pensa em tudo isso por trás, é algo que passa, né, para o público. E que eles conseguem se ver e reproduzir isso depois para o próprio público deles, né. Aqui tem algumas das aplicações que eu mostrei para vocês. Essas aqui a gente misturou muito também fotos que eles mandaram para a gente da própria organização, né. Então, são fotos deles com as aplicações do Global Alliance. Os ícones, as ilustrações, e aqui mais fotos
Como eu comentei, para eles também era muito importante que a gente trouxesse essa mistura, né, de temos nosso conhecimento tradicional, mas também somos pessoas que vivem hoje, somos povos modernos com tecnologias modernas. Não é porque é algo tradicional que quer dizer que é algo ultrapassado. Então, mesclar também essas fotos deles atuando de forma ativista também foi muito importante no processo. Aqui, mais algumas aplicações. Aqui. No Case, especificamente, a gente não tem algumas das fotos que tem nas redes sociais deles, mas é muito legal ver essa marca sendo usada em eventos de fato globais. Tem reuniões da ONU que a gente vê de vez em quando a marca da Global Alliance aparecendo, porque eles estão presentes lá. Né? Tem eventos ativistas também que são globais, passeatas, e a gente vê a marca lá funcionando em vários tamanhos diferentes, né? Em camisetas, em bandeiras, em materiais que eles levam para esses eventos. Aqui, mais presença. Essa mensagem aqui que é muito importante. E é isso. Falei um pouco de tudo. Mas eu achei que foi interessante essa mistura de cases, não só para mostrar que são perfis diferentes, mas que a gente consegue fazer coisas bem diferentes para cada um deles. Ou seja, essa primeira marca que eu mostrei era uma marca que era bem tipográfica, né? Era um desenho só de letras. Esse segundo, o foco muito maior foi no logo, né? Então foi um desenho do símbolo em si. Então a gente consegue trabalhar coisas diferentes para cada um desses clientes, resultados bem diferentes e que os dois funcionam dentro do seu próprio segmento, né? E também, hoje foi legal para a gente ver exemplos do que eu falei semana passada. Que se semana passada eu falei coisas do que não fazer com sua marca, hoje eu mostrei como é que a gente pode fazer sem aplicar aqueles erros, né, que eu comentei muito na quarta-feira passada. Tá bom? Gente, por hoje é só. Obrigada a todo mundo que pôde participar. Para quem perdeu, eu vi Yuri comentando aqui que vai assistir mais tarde. Tranquilo, Yuri. Depois deixa um comentário e diz o que você achou. Qual dos cases você gostou mais? Me fala também se você conseguiu perceber todos esses conceitos que a gente traz nesse processo no resultado final. Então, se foi visível para você também. E semana que vem a gente tem mais uma live na quarta-feira. Vai ser já com a volta de Monique, então podem aguardar que teremos essa união do conteúdo de branding com o trabalho de marketing, entender, né, muito mais no papel do gestor de marca, como é que a gente pode aplicar todas essas ferramentas. Essas últimas 2 semanas foi muito focadas no design, um pouco mais no visual, por minha causa, eu sei. Então a gente volta um pouco para o lado mais estratégico e de comunicação. Tô falando de mercado e afins com a Monique. Tá bom? Tchauzinho, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E não vejo você semana que vem, mas estarei no chat. Então até semana que vem. Bye, bye.